obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todo. Eu quero estar lendo aqui 1 Reis, capítulo 18. Eu quero falar do profeta Elias. Eu quero ler no capítulo 22 em diante. Versículo 22, né? Capítulo 18, versículo 22. O Senhor, Ele conhece. Talvez a tradução seja diferente, eu vou ler o que está no telão, juntamente com ele. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e os dividiram em pedaços, e o ponha sobre a lenha, porém não lhe coloque fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invoquei o nome do nosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. Até aqui, amém? Amém. É boa esta palavra. Nós vamos dizer nesta noite o que Deus tem para o nosso coração, o projeto de Deus. Aleluia, Jesus. É ser cheio do Espírito Santo dele. Aleluia. É ter coragem. Quando o Senhor usa o profeta Isaías e diz: não temas que eu sou contigo, é porque momento nenhum nós vamos estar só. Aleluia. E Elias, ele começa o 22 dizendo: só eu fiquei como profeta de Deus, porque os de Baal está cheio de profeta de Baal, mas eu fiquei como profeta de Deus. Eu quero dizer que nesta noite tem profeta de Deus neste lugar. Não importa, irmãos, mas tem tanto crente que tem medo de demônio. Misericórdia, irmão, tem crente que quando o demônio manifesta, ele vai buscar o pastor. Tem crente que tem medo. Mas a Bíblia em Lucas capítulo 9 vai dizer que quando o Senhor reuniu os discípulos, o que ele disse? E convocando os 12, deu-lhe autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidade. Então, nesta noite, a igreja tem a autoridade do Senhor. Imagina Elias, um homem que profetizou sobre aquele povo, porque Acabe, ele casa com Jezebel, foi o pior dos reis que o povo teve da época, derrubou os altares do Senhor e levantou altares de Baal. Mas eu quero dizer, o Senhor, Ele é fiel na sua palavra. O inimigo não prospera. Pode até parecer que ele está prosperando no campo do Senhor, mas ele não prospera. E ali, Elias, ele profetizou que não haveria chuva. Olha a audácia do homem. E Deus era com aquele homem. E ele ainda foi mais audacioso ainda, quando ele disse: segundo a minha palavra. Irmão, às vezes
quer falar uma coisa que o Senhor está mandando, a gente tem tanto medo, né? A gente fica, ai, será que é Deus mesmo? Será que ele quer poder fazer? Vou orar mais um pouquinho, para ver se eu posso fazer, se é de Deus mesmo, se eu posso falar. Você imagina falar para uma nação, segundo a minha palavra, e não houve chuva. É ter ousadia com o Senhor, é saber que o Senhor é presente, e o Senhor, Ele não é Deus de brincadeira. Aleluia. O que Ele fala, Ele cumpre. Glória a Deus. E às vezes a gente tem medo, né? Mas Elias não teve medo, não. Não olhou para a circunstância, não olhou, simplesmente o Senhor ordena para Elias, depois dessa palavra, que ele vá para o ribeiro. Lá na beira do ribeiro. Ele passou necessidade. Nessa noite eu falo de necessidade. Não. Elias bebia da água do ribeiro. Porque o Senhor enviava providência para Elias. Profeta de Deus, a vez, vai para o ribeiro, vai beber água, vai ser cuidado pelo corvo. É dessa maneira que Deus trabalha. Mas nós estamos querendo o quê, irmãos? A gente quer uma coisa boa, né? A gente quer o melhor hotel. A gente quer a melhor comida. Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Gente, a gente quer o melhor. Mas olha para onde o Senhor mandou, depois daquela palavra, para onde o Senhor manda Elias, profeta de Deus. Beber da água do ribeiro e os corvos o sustentar. Aleluia. Até a segunda ordem do Senhor. Aleluia. Quem quer ser sustentado por corvo? Ninguém, né, irmãos? Ninguém. Ninguém quer ser sustentado. Ninguém. A gente teve um trabalho aqui. O povo estava difícil para ir para a obra, viu? Missionário aqui. Ninguém quis. Estava difícil sair para o campo. E Elias estava ali. E quando o Senhor ordena Elias e diz para Elias: apresenta-se Acabe. Meu Deus, eu vou mandar chuva, Elias. Vai lá apresentar o homem. Elias temeu um pouquinho. Ele não foi só. Ele foi apresentar. E quando ele chega diante daqueles profetas de Baal, Elias, ele vai fazer o quê? Ele vai convocar todo o povo para o povo deixar da indecisão um reino dividido. Um servia a Baal, o outro servia ao Senhor. Vamos tomar a decisão nesta noite. Vamos servir, vamos fazer a vontade do papai, não a nossa. Aleluia, Deus. Aleluia. E ali ele fala: olha, temos que resolver essa situação. Do jeito que o povo está, não pode ficar. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Baal. Mas o negócio vai mudar. Aquele que responder com fogo, esse será Deus. Olha a ousadia do homem. Esse vai ser o Deus. Aquele que responder com fogo. Sabe que tem resposta que vem mesmo com fogo na vida da gente? Porque ela vem tão rápido. Você viu como o fogo ele é rápido. Tem coisa que você ora, quando você vê já chegou a resposta. Aleluia. Que ele traz tão rápido a resposta. E Elias, ele se coloca ali. E a palavra vai nos revelar que cada um pega o seu bezerro para ofertar aos deuses e ao Senhor. Elias ia ofertar ao Senhor. Nesta noite nós viemos ofertar ao Senhor e viemos ofertar o melhor de nós aqui para o Senhor. Nesta noite nós viemos ofertar. E a nossa
Aí Elias, quando ele coloca, Elias fica observando. Eles fazem o altar deles. Eles invocam o Deus deles. E a Bíblia vem dizer que eles até se cortam. E isso até mentia. Mas não tinha resposta. Por que não tinha resposta? Porque o Deus de Baal era Deus feito por mão de homem. Aquele Deus que não fala, que não responde. Mas o nosso Deus é o Deus de resposta na terra. E tem resposta de oração neste lugar. Deus tem resposta aqui. Porque foi cantado às crianças, né? Ele vive. Aleluia. Coisa linda. Ele vive. E Elias começou a zombar. Elias começa a dizer: esses deuses é surdo, eles não ouvem. Mas eles não ouvem mesmo, eles nem podem falar. E Elias começa, e depois de meio-dia, aquele povo com tanto decepção diante dos deuses deles, Elias vai preparar para ofertar ao Senhor. É preciso preparar para ofertar ao Senhor, porque o Senhor não recebe qualquer coisa, qualquer oferta. Aleluia. Glória a Deus. E Elias prepara. O altar está quebrado, porque o altar foi destruído. E Elias conserta o altar. É noite de consertar o altar. De quem louvou diante de Deus. É noite de conserto. Glória a Deus. Aleluia. Antes de ofertar ao Senhor, Elias conserta o altar. Meu Deus. Às vezes a gente precisa, todo momento da nossa vida, estar nos consertando. Às vezes alguém pensa assim: ah, irmã, está falando. Não, irmãos. Todos os dias, porque nós pecamos e erramos todo dia, cada minuto. Só não somos consumidos pela misericórdia de Deus. Mas quando Elias ele repara, Elias ele conserta o altar, Elias dificulta a situação ainda, porque Elias era homem de Deus e ele sabia que aquele altar precisava ser consertado, porque ali ia ser oferta ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Ele conserta e ainda a palavra revela que ele põe uns pouquinhos de água ainda. Mas Elias, mesmo consertando o altar, mesmo fazendo tudo isso, Elias ele faz uma oração ao Senhor. Como que é preciosa a nossa oração diante do céu. Como que é precioso a gente orar diante de situação difícil, porque Elias não estava numa situação fácil, a situação de Elias era difícil, mas às vezes quando a gente está numa situação difícil, a gente vai lá para buscar alguém para orar, a gente vai buscar alguém para poder fazer uma campanha, a gente não consegue se dobrar e dizer: Senhor, a situação é assim. Está difícil, tem profeta de Baal se levantando, tem obra feita, tem gente me perseguindo no trabalho, papai. Como vai ficar essa situação? Elias viu tudo aquilo. E Elias ele vai e ele clama ao Senhor, ele faz uma oração ao Senhor. E essa oração está no versículo 36. Olha que Elias ora ao Senhor. No verso 36 de 1 Reis 18.
vem dizer assim: e sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me o Senhor-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A Bíblia minha fala rego. Gente, olha a oração deste homem. Ele não preparou o cenário para de joelho, ele não fez umas cambalhotas, ele não chorou, ele não gritou, mas ele sempre diz: o Senhor, o Deus de Isaque, o Deus de Israel, se o Senhor é comigo, responda a minha oração. Quantas das vezes nós perguntamos: Senhor, tu és comigo nesta situação? Me responda. E a resposta de Elias, ela foi de imediato. O Senhor desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Nesta noite, o Senhor está realizando algo novo. Quem sabe você estava no vale da indecisão. O povo estava dividido. Quem sabe nesta noite você não sabe se serve ou se não serve, se fica ou se sai. Às vezes até orou ao Senhor, até pediu resposta para o Senhor. E quando nós pedimos, irmão, Ele responde. Quando nós pedimos, Ele responde. Ele não respondeu só Elias, não. A Bíblia vem dizer que ele respondeu a petição de Ana também. Quando Ana orou pedindo por um filho, o Senhor respondeu a petição de Ana. E nesta noite tem petição que Deus está respondendo. Tem petição que Deus está respondendo com fogo, consumindo tudo. E tem petição que o Senhor está gerando milagre nesta noite. Ele é Deus de milagre. E quando nós falamos em profeta de Baal, nós falamos que o Senhor nos dá uma autoridade, irmãos, que nós não devemos temer a nada. Quando nós falamos no nome de Jesus, Ele tem que se calar. Quando você orar, Ele tem que parar, porque você está diante de uma autoridade que é o Senhor dos Exércitos. E às vezes nós olhamos para uma perseguição, que alguém nos persegue até mesmo no trabalho, na escola, quem estuda, e a gente fica desanimado, e a gente ora e fala: Senhor, o negócio está piorando aqui dentro, não tem mudança. Mas quem sabe o Senhor já respondeu e você ainda não pegou a resposta de Deus. A resposta de Deus ali foi consumir o holocausto a qual Elias ofereceu. A sua resposta pode ser diferente, mas nesta noite tem resposta de Deus neste lugar. Glória a Deus. E é que tem resposta de Deus, irmãos. Aleluia. Deus quer que nós decidimos o que nós vamos fazer. Deus ou é sim ou é não. Às vezes é para poder fazer a obra de Deus, para fazer outra coisa lá fora, está fácil. É na hora. Não precisa chamar duas vezes.
vamos ali comer um lanche no McDonald's. Não chame mais uma vez, que nós já estamos lá. Vamos ali fazer uma campanha de oração. Irmã, eu tenho que orar primeiro. Para saber se Deus quer mesmo, né, irmã? Vai que eu vou lá pegar luta. Mas se nós orarmos, não tenha medo de onde você vai entrar. Porque não tenha medo de onde você vai entrar e quem você vai enfrentar. Lembra-se que o profeta Elias, ele diz no versículo 22, que só ele ficou como profeta. E não foi só ele que ficou. Ficou mais alguns profetas, mas ele dizia, ficou só eu de profeta. E os profetas de Baal são 450. Não importa o número que está se levantando. Não importa o número e se é só você. Mas é você que Deus vai derrubar por terra todo o exército de Baal, toda obra ao contrária, toda a fúria do adversário. Porque ele te deu autoridade. Mas às vezes, irmão, quando Deus dá autoridade para nós ainda tememos ainda. Eu acho que eu vou chamar a pastora porque ela é a mais ungida. Tem gente que fala bem assim, não, tem que ser a pastora, ela é mais ungida. O negócio lá é feio e ela é mais ungida. A Bíblia diz em Lucas 9, capítulo 1, que o Senhor nos dá autoridade. E se Ele te dá autoridade sobre os enfermos, demônio, você tome posse, que quando você chegar numa determinada circunstância, você não vai estar só. O Senhor vai estar com você. E o Deus de Israel vai te dar uma grande vitória. Glória a Deus. Tem coisa que a gente para e vê que Elias foi um grande homem de Deus, um profeta usado por Deus na terra. Não é fácil enfrentar aí fora, ainda mais naquela época. Já pensou? Elias temia ser morto. Todos nós às vezes temos medo, mas nossa confiança não tem que ser em nós, no nosso homem, no nosso eu. A nossa confiança tem que ser no Senhor, porque nós de nós mesmos não fazemos nada. Quem faz é Ele, porque a obra é dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Nesta noite o Senhor está aqui presente. Aleluia. E às vezes a gente está tomando decisões erradas. Está deixando de servir o verdadeiro para servir o enganador. De quem colocou. Quem sabe a sua oração não é para Deus colocar os profetas de Baal por terra, o inimigo não. Quem sabe a sua oração é: Senhor, que esse trabalho seja o último que eu vou fazer. Eu quero te dizer que o Senhor diz não para você nesta noite, porque Ele é que capacita, Ele é que levanta na terra. Ah, pastora, eu preciso ter uma reunião, viu? Preciso falar com a pastora. E é só eu e a pastora. E fique segredo, pastora, que Deus sabe da minha situação. Mas antes de você estar nessa posição, Ele já sabia que você estaria nessa posição. E por isso eu digo nesta noite: Deus tem resposta neste lugar. E eu vejo Ele entrando com providência de resposta. E é muito rápido, vai chegar. E às vezes a gente olha e pensa: ah, isso só aconteceu lá
passado, de Deus responder tão rápido uma oração de segundo. Às vezes a gente ora 20, 30 anos, né? Principalmente quando é salvação. É demorar. É um processo. Mas ali, o Senhor respondeu muito rápido, porque era necessário. E nessa noite, eu creio na vitória da igreja do Senhor. Que o Senhor está revestindo, o Senhor está capacitando. Não tenha medo de situações adversas. Imagina se dentro de casa manifesta alguém com... Verdade, irmãos. Não é, vai dizer que em casa de crente não manifesta demônio. A casa de crente não manifesta nada. Não, pode acontecer. Aí você vai sair correndo atrás do primeiro pastor ou de alguém, você vai ter que levantar suas mãos na autoridade do Senhor e dizer: sai daqui da minha casa, sai dessa vida e vai ter que sair. Eu vejo o Senhor revestindo aqui vidas com a autoridade do céu. Porque às vezes a gente tem que levantar as mãos da gente e expulsar para sair em nome de Jesus. Já repararam como a pastora, quando ela entra nos lares, como ela faz? Levanta ali a mão, vai saindo tudo. E sai. E é para sair mesmo. E é para sair no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Senhor, por esta palavra, pelos louvores. Jesus, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, pelo mês de maio que está se findando, Senhor. Nós te agradecemos pelos livramentos, pelas providências, pelas vitórias. E já estamos, Senhor, aleluia, glória a Deus, agradecendo pelo mês de junho. E nós cremos, Senhor, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E nós cremos no milagre e na vitória, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, amém. Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Só um versículo para a igreja que está lá em Hebreus 11. Né? Hebreus 11, 5, 6. Tudo é possível àquele que crê, mas é preciso que você saiba, ao se aproximar de Deus, que Ele existe e que Ele presenteia aqueles que o buscam. Amém? Amém. Vamos colocar as nossas mãos nessa posição para segurar e para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo nós podemos, Aquele que nos fortalece. e operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja sabe que o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos faltará. De nada teremos falta, eu creio. Nem seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar.